O assunto hoje mexe com todos nós, porque nós vamos falar hoje do capítulo 8, dos itens 5 a 7. O capítulo 8 é Bem-aventurados que têm puro coração, e os itens 5 a 7 fala pecado por pensamento e adultério. Então nós vamos fazer uma reflexão sobre tudo isso aqui. Nós vamos começar falando sobre o adultério, nós vamos entender o que adultério quer dizer aqui, porque quando a gente fala adultério, na hora a gente já pensa marido e mulher, um traindo o outro, né? Mas não, adultério tem uma abrangência muito maior. Então, a acepção dela tem um sentido muito mais geral. E muitas vezes, eu vou ler para vocês o item 6 desse capítulo, para a gente entender do que se trata o adultério. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nessa passagem que Jesus fala: porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre desta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de meu Pai. Isso está em São Marcos, capítulo 8, versículo 38. E outra coisa também que a gente vai perceber nessa palestra aqui é que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, também está no nosso pensamento. Portanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa em fazer o mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, ele condena o pecado menos por pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Então, agora nós vamos entender como é que funciona o nosso pensamento e por que também que esse adultério nos prejudica tanto. Porque uma das maiores chagas morais, piores que tem, é quando o ser humano sofre uma traição. Porque todos nós nascemos e renascemos para crescer, para nos evoluir e para irmos em direção a Deus. E nesse processo da nossa evolução, o sentimento de amor, ele tem uma preponderância muito grande. Então, quando a gente é traído, é uma faca no nosso coração tão grande, porque a gente vai se adaptando à ternura e ao amor das pessoas ao nosso lado. Então, como de alguma forma a gente é traído, esse fenômeno nos desestrutura, né? E isso, a traição, a gente tem que lembrar que ela rebaixa o ser que trai, porque ela mantém essa pessoa, o traidor, num estágio de egoísmo, num estado de sadismo, né? Porque a gente vai correspondendo a essa confiança daqueles que nos cercam, em qualquer tipo de relacionamento, profissional, dentro das nossas casas, no nosso relacionamento com amigos, com os parentes. Então, essa confiança que a gente deposita nas outras pessoas e que as pessoas depositam na gente, ela é muito importante para que possamos ter uma vida equilibrada e que dessa maneira, todos nós estando equilibrados, a sociedade também é uma sociedade equilibrada. Pensando nisso, já entendendo como é importante a gente ser fiel, a gente poder confiar no outro, nós vamos pensar agora sobre a importância do nosso pensamento. Sabe aquela ideia que a gente tem, que o pensamento é meu, ninguém sabe o que eu estou pensando? Aí eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês. Não é não. O pensamento não é nosso. E vamos entender como é que ele é nosso, mas primeiro nós vamos começar essa palestra também em muito boa companhia. Nós vamos entrar na companhia de Buda. E o Buda fala assim: nem teus piores inimigos pode te causar tantos danos como o teu próprio pensamento. O Gandhi falava assim: cuide bem dos seus pensamentos, pois seus pensamentos vão se transformar nas suas palavras. Cuide bem das suas palavras,
porque suas palavras vão se transformar nas suas ações. Cuide bem das suas ações, porque suas ações vão se transformar nos seus hábitos. Cuide bem dos seus hábitos, pois seus hábitos vão se converter nos seus valores. E cuide bem dos seus valores, pois os seus valores vão se transformar no seu destino. E André Luiz completa: nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros. Então agora nós vamos, para entender tudo isso aqui, nós temos que entender como é que é constituído o nosso pensamento. Então, segundo as orientações espirituais, o pensamento é constituído de partículas, mas de uma matéria que ela não é detectada até nesse momento. Então, quando nós emitimos um pensamento, essas partículas formam ondas eletromagnéticas. Essas ondas são iguais àquelas que a gente usa no nosso micro-ondas, na nossa televisão, na nossa internet. A gente não percebe essas ondas, mas a gente usufrui de todos esses recursos, né? Então, é por conta dessas ondas que a gente tem essa possibilidade. Então, e onde então tem pensamento, tem essa corrente mental. Ela existe como associação. Ela é interdependente e ela influencia, ela tem uma influenciação recíproca, né? Então, normalmente a gente separa o nosso pensamento da emoção, porém a emoção é muito importante no nosso pensamento. É o pensamento expressa a nossa emoção e a emoção dá natureza ao nosso pensamento. Então, a raiva, o ódio, a maledicência, a zombaria, enfim, todas as nossas doenças mentais, psíquicas, se expressam através do nosso pensamento. E Jesus já nos recomendava: vigiai as nascentes do seu coração, que é de onde promanam os bons e os maus pensamentos. Então a gente tem que cuidar dos nossos sentimentos, porque a nossa boca vai dizer exatamente dos nossos sentimentos. Quando a gente está com pensamentos bons, quando nós estamos com sentimentos bons, as nossas palavras são boas, nossas palavras são construtivas, a gente emana coisa boa para os outros. Quando o nosso coração está ruim, a gente também emite palavras ruins. Às vezes o sarcasmo, né? A gente usa do sarcasmo quando o nosso coração não está bom. Quando a gente quer machucar alguém, a gente dá aquelas palavrinhas assim bem sarcásticas e a gente entra no alvo do coração do outro que está nos ouvindo. Porque o pensamento é uma força do espírito e por isso que semelhante atrai semelhante. Então já diz o ditado que nós teremos junto de nós aquela espécie de nuvem de testemunhas que o apóstolo Paulo, ele disse em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ele fala assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos na perseverança a corrida que nos é proposta. Então, essa nuvem vai estar sempre ao nosso lado, onde a gente estiver, porque a gente vai atraindo. O meu pai era muito engraçado, ele falava umas frases que não são muito bonitas, mas profundas. Ele falava que gambá cheira gambá, e é verdade. A gente vai atraindo para o nosso lado aquelas pessoas que têm pensamentos igual aos nossos. Com quem que a gente gosta de ficar? Com quem que a gente gosta de sair? Com quem que a gente gosta de conversar? Com aquelas pessoas que têm os nossos pensamentos, né? Então a gente vai se ligando através dos nossos pensamentos. Então nós estamos sempre juntos, unidos e reunidos através dos nossos pensamentos, que tem essa capacidade eletromagnética de fazer que a gente está sempre junto, unidos fortemente. Então, como os pensamentos vão caracterizar as nossas companhias, daí a importância para a gente ter bons pensamentos, para a gente estar sempre em boa companhia, né?
A gente vai atraindo aquilo que os nossos semelhantes. Então, o pensamento, ele vai e volta. E quando ele volta para nós, se for um pensamento de ódio, ele vai se unindo a outros pensamentos de ódio, e quando ele volta até a gente, é um pensamento mais acrescido, de mais raiva, de mais ódio. Então, assim fica fácil a gente entender o problema da obsessão, porque a gente vai trazendo para o nosso lado as coisas ruins que estão proeminentes do nosso coração, né? Sai de lá. E também aumenta e diminui essa nossa obsessão de acordo com os nossos pensamentos. E também os pensamentos ruins atraem as doenças que estão ligadas ao tipo de pensamento que nós temos. Através das nossas frequências negativas, nós podemos destruir o nosso próprio conjunto celular. Então a gente tem que estar sempre preocupada com os nossos pensamentos. Tudo vai depender da qualidade dos nossos pensamentos. E o Emmanuel já nos aconselhava para nós aprimorarmos e desenvolver, a elevar os nossos pensamentos. Nada é feito sem que tenha consequência. Tudo tem repercussão. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo vai acabar repercutindo até aqui, porque a força do pensamento não tem distância. E nós vamos nos conectando com pensamentos e assim nós vamos fazendo um elo com o mundo inteiro. O pensamento, ele pode ser captado por outra pessoa, independente da capacidade dela mediúnica. Isso a gente vai percebendo. A gente está num lugar assim, e a gente está conversando, então aquela coisa gostosa, de repente chega uma pessoa, aquela coisa desestrutura, né? A gente para de conversar, a coisa já não tem mais aquele carinho, aquele afeto. E o mesmo acontece. Chega uma pessoa e aquela coisa gostosa, é tão bom ficar com ela, o assunto vai fluindo, vai brotando, a gente vai desenvolvendo um sentimento de carinho por essa pessoa, né? E a gente precisa, então, cuidar sempre dos nossos pensamentos para que a gente possa ser sempre essa pessoa que agrega, essa pessoa que é gostosa de ficar do lado, aquela pessoa que as pessoas sempre lembram de convidar, porque faz parte, é uma pessoa que vai fazer bem para a gente, né? Ninguém quer do lado uma pessoa amarga, com raiva, que só tem palavras desagradáveis. A gente sempre quer ao nosso lado aquela pessoa que é mais leve, mais tranquila. E outra coisa também que a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos atos que nós estamos fazendo, porque nós vamos também absorvendo as crenças e os sentimentos negativos do inconsciente coletivo. Essas vibrações que vêm de pessoas que a gente nem sabe quem é. E essas vibrações vão chegando atualmente através dessas mídias sociais, né? Que é um desserviço, na verdade. Então a gente vai assistindo essas mídias sociais, vai lendo, vai vendo, vai se envolvendo, e a gente vai absorvendo, e a gente vai ficando também, entrando na negatividade de tudo que está acontecendo. Não que a gente tenha que ser alienado, fugir do mundo que a gente está vivendo. Não, nós temos que participar. Só que o que a gente não tem necessidade de fazer é de ficar curtindo aquelas notícias ruins, né? Às vezes acontecem alguns desastres, algumas tragédias, alguns assassinatos, enfim, um monte de coisa triste, e a gente fica ali, fica lendo. Fulano, aconteceu isso, nossa, você viu? Tinha outras pessoas do lado dele, nossa, mas que triste, a família, e a gente vai curtindo junto. Então, aquilo ali que era uma coisa menor, vai ficando uma coisa muito grande. E a gente vai espalhando também essas nossas sensações, esses nossos sentimentos para outras pessoas. E outra coisa também que é interessante, pelo celular. A gente, quando recebe mensagem do celular, a gente parece que está vendo o que a pessoa está escrevendo. E agora com esse negócio de querer dar golpe na gente, aquele negócio, mãe, troquei meu celular quebrou, papapá. O mãe que essa pessoa escreve não é o nosso filho. A gente na hora detecta que aquele mãe
não somos nós, né? Por telefone, aquela história, mãe, tu fui assaltada. O coração da gente sabe que não é o nosso filho. Como também a gente sabe quando é o nosso filho que está pedindo socorro. Porque essas vibrações, não tem jeito, elas vêm para o nosso coração. A gente vai estar captando todos esses sentimentos. E como nós estamos o tempo todo pensando, é impossível não pensar. Não tem jeito. Mesmo quando a gente está com disfunção no cérebro físico, continua funcionando o pensamento. Porque ele vem da nossa intimidade, ele é uma propriedade do nosso perispírito. Então, como é que nós vamos fazer para consertar esse pensamento? A gente tem a necessidade de fazer uma autogestão dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos não se corrigem sem o esforço de uma mudança de comportamento. E mudar o comportamento não é fácil. Jesus já nos falava que vigiai os vossos pensamentos, porque basta pensar mal para errar, né? E o Kardec, então, uma das questões que o Kardec coloca, uma das pedras básicas do Espiritismo, é a nossa reforma íntima. Então a gente tem que se conhecer para poder mudar os nossos pensamentos. Importante a gente saber que a gente tem que controlar os nossos pensamentos através dos nossos esforços e a gente tem que saber também que não é simples, não é fácil, porém é possível. Se nós damos conta de mudar o nosso pensamento, se nós tivermos uma vontade perseverante. Então, vamos lá. Por que nós temos que mudar o nosso pensamento? Tem um livro, esse livrinho aqui, olha, ele é fininho, ele é gostosinho, chama Pensamento e Vida, é do Emmanuel. A psicografia é do Chico Xavier. Esse é um livro de cabeceira, gente, porque ele vai nos dando muitas dicas de como a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Então, primeira dica, por que a gente tem que mudar? Pela nossa saúde. A saúde, olha que interessante como é que ele compara. A saúde é como a posição de uma residência que denuncia a condição do morador. A gente entra na casa de alguém que é muito relaxado, sujo, que não tem muita higiene, na hora a gente percebe como é que é esse morador. Assim também é o nosso corpo físico, né? A gente não pode ter descaso com o nosso corpo físico. Então nós temos que cuidar muito bem disso. E também lembrar que quando a gente foge de qualquer compromisso com a espiritualidade, conosco, com o nosso corpo físico, seja lá o que for, nós temos um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, esse remorso, ele tem muitas implicações, muitas manifestações, e vai dando brechas para nosso espírito, para nossa alma, e captando mais energias negativas. Então, a gente vai se envenenando através dos nossos remorsos e através da nossa culpa. E vamos intoxicando o ambiente espiritual de quem está no nosso convívio, né? Então, a cólera, o desespero, a crueldade, elas são intemperanças que vão criando zonas mórbidas ao nosso redor. E todos os sintomas mentais depressivos influenciam as nossas células que estão no estado de mitose, quando está havendo a nossa divisão celular. E assim vai estabelecendo uma desagregação celular. As nossas emoções doentias mais profundas, qualquer que sejam, geram estados enfermizos. Outro motivo por qual a gente tem que mudar os nossos pensamentos. Pelo nosso dever. O dever define a nossa submissão às leis de Deus. Então, para viver em segurança, ninguém pode desprezar a disciplina. Então, dessa forma,
olha o nosso dever de cuidar. Deus nos coloca a responsabilidade da sustentação da evolução da sua obra, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Outro motivo para a gente cuidar dos nossos pensamentos, pela obsessão. Na mediunidade como sintonia, a obsessão é o equilíbrio das forças inferiores retratando-se em nós, né? E esse fenômeno, olha só que interessante, ele não ocorre somente entre os desencarnados para os encarnados. Ele também ocorre de encarnado para encarnado. Vocês já viram, vocês conhecem alguém que são aqueles relacionamentos doentios, mórbidos? Brigam o tempo inteiro, um faz mal para o outro, mas não consegue se desligar de jeito nenhum. São as obsessões de encarnados para desencarnados. Então, nunca tem uma obsessão unilateral. É sempre um está permitindo que o outro faz esse tipo de obsessão. E como é que a gente anula o mal? Através do bem. Não tem outro jeito. Aí, quando a gente ouve falar assim, praga pega, outra pessoa então pode jogar uma praga na gente, tudo depende da nossa sintonia. Aí, então nós vamos lembrar, agora não existe mais rádio que a gente vai virando o botãozinho até acertar a rádio, né? Então, se a gente quer escutar uma música clássica, que estação que a gente põe da rádio? Na que toca a música clássica. Se a gente quer ouvir um forró, a gente põe na de forró. Assim é a sintonia. E também, aí eu lembrei também quando a gente era menina, quem tem menos de 15 anos há de lembrar também, quando apareceu a televisão, tinha antena que ficava no teto da casa da gente, lembra? Aí ficava um membro da família, na minha casa era meu pai, que ficava lá no telhado, mexendo na antena. Tá bom? Não, passou. Não, voltou. A antena tinha que ficar na sintonia perfeita para a imagem ser perfeita. Então, se a gente estiver em outra sintonia, pode jogar praga que for, que não pega. Não pega mau pensamento, não pega nada. Porque nós nunca vamos ser prejudicados, porque vamos lembrar que o bem sempre vence o mal. Então não tem força maligna que possa ganhar do bem. O bem, quando perseverante, ele domina, porque o bem vem de Deus. E o bem é natural. O mal vem de nós, que nós o alimentamos temporariamente. O mal só existe porque nós o alimentamos. E quando nós deixamos de alimentar o mal, ele deixa de existir. E o mal nada é do que a ausência do bem. Então, tudo é sintonia. Então, como é que nós vamos fazer essa sintonia? Agora, isso aqui tá, que eu vou falar agora, está tudo aqui nesse livro. Primeiro, pela nossa vontade. Tudo depende da vontade. Todas as outras potências são impulsionadas pela a nossa vontade. Na questão 620, antes do livro, vou só lembrar na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para a espiritualidade onde é que está escrito a lei de Deus. E o Espírito da Verdade fala que está na nossa consciência. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente tem um problema físico. Eu lembro que eu falava para meus filhos, quando eles começaram a sair, que iam para a noite, sei lá, eu falava assim, gente, presta sempre atenção no estômago de vocês. Quando a gente vai fazer uma coisa errada, não dá uma coisa ruim no estômago? Então a gente percebe que a gente está errando quando a gente percebe as nossas reações físicas. Porque não é normal fazer uma coisa errada, né? Não é normal a gente fazer o mal. Então quando a gente está fazendo mal, a gente já sente aquele mal-estar. Por isso, então, nós vamos ter que usar o nosso livre-arbítrio. E na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta se nós já temos condição de domar as nossas más tendências. E a espiritualidade responde que sim, que nós temos condições, mesmo no estágio que nós estamos. Tá? Diante de qualquer dificuldade, todos nós somos espírito em evolução, nós temos uma trajetória a cumprir, nós já caminhamos um bom bocado, então nós temos condições de nos
cuidar. Bom, então agora vai entrar o livro aqui. Aí ele fala, como é que nós vamos mudar? Em primeiro lugar, pela nossa vontade. No capítulo 2 desse livro aqui, ele fala assim: comparemos a mente humana com um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. E aí nós possuímos o departamento do desejo, e que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Depois, nós temos o departamento da inteligência, que dilata os nossos patrimônios da nossa evolução e da cultura. Nós temos o departamento da imaginação, que traz riquezas do ideal e da nossa sensibilidade. O departamento da memória, esse aqui a gente tem que cuidar bem dele, porque nossas memórias já estão, né? Arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem o investimento da alma. Porém, acima deles todos surge o departamento da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Eu imagino que agora vocês devem estar morrendo de inveja de nós aqui, né? Achando que o nosso pensamento está ótimo já, que nós estamos aqui fazendo palestra, porque os nossos pensamentos estão tudo um primor. Então não, tá? Pode ficar tranquilos que nós estamos tudo no mesmo barco. Estamos tudo ainda caminhando. Bom, outra maneira da gente conseguir melhorar os nossos pensamentos, pela instrução. Já se fala que o nosso espírito, para chegar à presença de Deus, ele precisa de duas asas, do amor e da sabedoria. O amor, acima de tudo, é um serviço aos semelhantes. E pela sabedoria, que começa pela nossa aquisição de conhecimentos, né? Nós vamos ficando cada vez entendendo mais. Então, quando a gente estiver equilibrado essas duas asas, nós já estamos mais pertinho de chegar lá na evolução total. Então, através do amor, nós nos valorizamos para a vida, e através da sabedoria, nós somos pela vida valorizados. Pela educação, a lição de Jesus tem que ser aplicada a todas as condições da nossa vida. Pela fé. A fé não tem uma definição, sim, que a gente possa falar, fé é isso. É uma força que nasce dentro da gente. E essa fé, essa força só nasce, só brota, só é forte quando a gente tem a instrução, quando a gente estuda, quando a gente entende. E pela oração. Na oração, nós temos um sistema fabuloso de intercâmbio com a espiritualidade. E essa oração que a gente fala é aquela oração entendida, é aquela oração que a gente sabe, que a gente lê com o coração também. Para isso, a gente sugere sempre aqueles livrinhos, Palavras da Vida Eterna, Vinha de Luz. Tem vários livrinhos de orações pequenas que são de grande valia para quando a gente está com problema, a gente está com a cabeça meia cheia, a gente não está querendo ler um livro muito grande, não está com cabeça ainda para ler um capítulo todo do Evangelho. Então, esses livros de mensagens são de grande valia, de grande utilidade para todos nós. Eu recomendo que tenham também na cabeceira da cama esses livros. Sabe quando o coração aperta? Quando a cabeça está tumultuada? Abre esse livro aleatoriamente, lê uma mensagenzinha que está ali. Aquilo lá faz um bem para a nossa alma, que é uma coisa. Nós temos que mudar o nosso pensamento também pelo amor. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Ele brilha em tudo e em tudo palpita a mesma vibração de sabedoria e beleza. E ele é fundamento da vida, da justiça e de toda a lei. E também nesse amor, nesse amor que a gente vai desenvolvendo, a gente tem que lembrar que o amor é fundamento da vida, da justiça e de toda a lei.
Ele surge sublime no equilíbrio dos mundos, erguidos à glória da imensidade, quando nas flores anônimas esquecidas no campo. No amor fulgura a generosa alma dos grandes religiões que aparecem, no curso das civilizações, pelo sistema da fé, à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Vocês viram como é fácil mudar o pensamento? Gostaram de como eu dei tiquei aqui? Facinho, facinho, facinho. Agora é só ter pensamentos bons, pensamentos puros, né? E vamos viver a nossa vida. Se a gente melhorar um pouquinho, a gente já está no ganho.